Eu não sei quantas vezes você veio à igreja, veio ao culto, com uma dúvida ou com uma dificuldade no seu coração. Eu não sei quantas vezes você veio ao culto, não sei, numa quarta-feira, um domingo pela manhã e à noite, e você veio a caminho do templo e talvez pensando, como esse meu problema será solucionado? Quem removerá a pedra daquilo que eu estou passando, daquilo que estou trazendo hoje à casa de Deus? Como vou poder sair dessa situação? Isso acontece, já aconteceu muito comigo e acontece ainda. Quantas vezes a gente vem ao templo e diz, e agora, né? O que irá acontecer? Tem aquele personagem, do Chapolin Colorado, quantas pessoas falam, e agora, quem poderá nos socorrer? E aparece ali o Chapolin Colorado dizendo, eu não contava com a minha astúcia. Mas ali é um personagem. Talvez essa manhã você está aqui e tem uma dificuldade e você esteja pensando, quem removerá a pedra para que eu possa ver a glória de Deus se manifestando na minha vida? Nós temos aprendido essa semana na reunião, em casa, no encontro, inclusive quem fez aí o encontro, respondeu as 3 perguntas com a família. Quantos irmãos? Amém, está melhorando, graças a Deus. Tem mais 3 para hoje e semana que vem, né? Essa semana você vai reunir com a sua família. Essas perguntas têm sido tremendas, lá em casa foi muito bom, tantas coisas boas podemos aprender, porque é um movimento que Deus quer fazer na sua igreja, a intimidade. Ele coloca isso para nós, para abrir o nosso horizonte, para que nós possamos crer que Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E dentre ali as perguntas, conversando lá em casa, às vezes a gente sempre pede coisas a Deus, mas que está ao nosso alcance. A gente pede muito pouco a Deus, coisas pequenas, mas Deus quer oferecer, dar para os seus filhos coisas grandes, amém? Coisas maiores. Ele é Deus, a gente pode pedir, não é pecado pedir, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E as mulheres foram ao templo, foram ao sepulcro naquele domingo pela manhã, talvez indo para o culto ali, dizendo agora, quem removerá a pedra? Como podemos ali oferecer, como podemos ali colocar as nossas, podemos dizer, as nossas oferendas, a nossa gratidão, oferecer a Deus ali o corpo de Jesus. Quem irá remover a pedra? Quem removerá a pedra? E ao chegar ali, a pedra já estava removida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Gostaria que nesta manhã, rapidamente, nós pudéssemos refletir e tirar, remover, pedir que o Senhor remova do nosso coração 3 pedras importantes para vermos a glória de Deus. Marcos 16, de 1 a 8, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar que o tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Amém? É um texto bastante conhecido, é um texto que traz para nós algumas considerações da importância da nossa fé no Cristo ressurreto. E esse texto relata essas mulheres, elas amavam Jesus, elas sofreram com Cristo,
No momento em que Jesus estava carregando ali a sua cruz e elas acompanhando durante todo o ministério de Jesus, elas viviam nos momentos com Cristo, momentos mais difíceis. Elas estiveram ali com Ele o máximo possível, mas como os outros discípulos não podiam crer nas palavras de Jesus sobre a ressurreição, e aquelas mulheres então, na expectativa de poder oferecer a elas o seu limite. O limite daquelas mulheres era exatamente chegar ali e colocar óleos preciosos, o perfume precioso no corpo de Jesus. Essa era a expectativa daquelas mulheres, de ir ao sepulcro e ainda encontrar Jesus e poder oferecer para Jesus aquilo que elas adquiriram no decorrer daquela semana tão especial, tão marcante. Mas algo aconteceu. Aconteceu porque aquelas mulheres, elas não creram nas promessas do Senhor Jesus de que Ele ia ressuscitar. E aquelas mulheres, então, incrédulas, foram até o sepulcro e elas começaram a indagar umas às outras, quem removerá a pedra, porque a pedra é muito grande, porque nós queremos fazer o de melhor. Nós trouxemos algo especial para o Senhor. Quem removerá a pedra? Meus amados, acontece isso muitas vezes, infelizmente, com muitos cristãos, que vêm à igreja indagando o que pode acontecer no momento que eu estou passando. Quem removerá a pedra? E muitas vezes vem ao culto com o coração já fechado. Muitas vezes vem ao culto já com o coração incrédulo, não crendo no poder de Deus, não crendo na ação poderosa de Deus. E quando nós estamos incentivando a igreja a ler a Bíblia, a fazer um movimento de oração, é para que nós possamos experimentar o mover de Deus na minha, na sua vida, na minha família e na sua família. Mas algumas pedras que precisam ser retiradas para que possamos ver a glória de Deus. Por isso hoje eu gostaria de tentar entender com os irmãos quais eram as pedras que estavam à porta do coração dos seguidores de Cristo, quando Ele ressuscitou. Que pedras eram essas? A primeira é a pedra da incredulidade. Diz o texto que a primeira pedra que precisava ser retirada do coração deles era a pedra da incredulidade. Elas foram com o objetivo de encontrar o corpo de Jesus. Já era muito pequeno ver o corpo de Jesus, e ainda para ver o corpo de Jesus havia uma pedra muito grande. Quem removerá a pedra? A incredulidade levaram aquelas mulheres a questionarem umas às outras, mas esquecendo das promessas de Deus. Amado, nós precisamos crer nas promessas de Deus, porque Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas. Ao vir ao culto, ao entrar na presença de Deus, ao reunir com a sua família em oração, ao debater as perguntas e você compartilhar com outras pessoas, creia na ação poderosa de Deus, de que a pedra já foi removida, Ele está vivo, Ele quer revelar a sua graça, Ele quer revelar o seu poder, Ele quer revelar a sua grandiosidade sobre nossas vidas. Jesus mesmo fala a respeito dela quando se encontra com os demais discípulos, lá em Marcos capítulo 16, de 11 a 14, a incredulidade era fruto de uma realidade tão sólida, porque Jesus morreu. Ela não permitia que lembrasse ou confessasse as suas promessas e muito menos acreditasse nos relatos da sua aparição, da sua presença. Rui Barbosa ele afirmou o seguinte: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. A morte era visível demais, por isso o foco estava na pedra, no sepulcro e não nas pedras do coração. Muitas vezes nós focamos aquilo que tem impedido a ação de Deus na nossa vida. Parece que não irá se mover, parece que não irá acontecer nada, parece que nós vamos continuar os mesmos, passa anos, vão passando os anos e que nós continuamos os mesmos, desfrutamos daquilo que nós pedimos ao Senhor, desfrutamos daquilo que as coisas que é tão mesquinhas que nós para nossas vidas, mas Deus tem coisas maiores para mim e para você. Por isso, nesta manhã da ressurreição, quando celebramos a ressurreição de Jesus, mova em nome de Jesus a pedra da incredulidade, creia no poder de Deus, Ele está vivo, uma só palavra, uma só atitude, um olhar de Jesus pode mudar toda a história. Por isso, creia, tire hoje do seu coração a pedra da incredulidade, Deus pode fazer. Tem coisa mais difícil do que a morte, que é impossível. Jesus venceu a morte. Então as outras coisas
todas as outras coisas, Ele tem o poder. Mas nós precisamos tirar do nosso coração essa pedra da incredulidade, porque assim acontece hoje. Conseguimos focar a nossa vida em retirar pedras que estão em nosso caminho, mas não as que estão em nosso coração. Nós ficamos ansiosos, temos um olhar crítico, lamentamos as dores, mas não somos capazes de crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que nada tem, ninguém é capaz de deter. Pode e precisa ser a nossa esperança, a nossa força. Nós falamos hoje, aqui na hora do café, quando uma placa foi colocada, dizendo o seguinte: uma procissão ao Senhor morto. E deu muita gente carregando um Senhor morto, muita gente. E muitas vezes nós que celebramos a Jesus vivo, nós não temos tanta empolgação. Muitos não querem fazer absolutamente nada, não querem celebrar o Senhor, porque Ele está vivo. Ou então crê que Ele está vivo, mas ainda a pedra da incredulidade tem impedido de que Ele venha manifestar mais, que Ele venha derramar mais do seu poder, que Ele venha manifestar mais do seu poder, da sua grandiosidade, da sua majestade. E aí não vai acontecer nada, porque ainda a pedra da incredulidade está impedindo a ação de Deus, está impedindo a manifestação poderosa de Deus. Queridos, vemos a glória do Senhor, quando Jesus ele disse ali para Marta e Maria, antes lá na ressurreição de Lázaro: se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus ele disse à irmã de Lázaro, antes de ressuscitar dentre os mortos: somos tocados, e tocados o Todo-Poderoso, o Tomé, ele tocou ali na ferida de Jesus, somos restaurados à missão de Deus, os dois no caminho de Emaús. Jesus hoje precisa tirar uma pedra que está no seu coração, a pedra da incredulidade. Isso não sou eu que tiro, é Jesus quem tira, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Deixa eu tirar, apenas creia. Há momento que Jesus pediu para que tirasse as pedras do sepulcro de Lázaro, porque Jesus estava ali. E ele estava dizendo ali com autoridade, dizendo ao Pai: Pai, eu clamo a Ti para que este povo creia que Tu me enviaste, tirai a pedra. Aquele era o momento, mas quem move a pedra do nosso coração é só Jesus. Ele conhece como está o seu coração, Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe se tem uma pedra, Ele sabe se tem um concreto, Ele sabe se tem um ferro, se tem um chumbo, Ele sabe, mas Ele quer mover, Ele quer que você creia de todo o coração para que Ele revele a sua glória, o seu poder. Deixa Ele remover esta pedra da incredulidade, creia no poder de Deus. Ao orar, creia no poder de Deus. Tem vindo aqui orar por esses pedidos aqui, às vezes a gente olha os pedidos ali, pedidos especiais, e nós temos orado, temos clamado a Deus, Deus vai fazer segundo a vontade dEle. Mas peça que Ele, nesta manhã, remova a pedra da incredulidade. Mas a segunda pedra que nós podemos pedir para remover do nosso coração é a pedra do medo. Aquelas mulheres tiveram medo, você observar isso no verso 8, e diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de medo, de temor e assombro. Aquelas mulheres, quando os olhos delas foram abertos e viram os anjos, elas foram lembradas das promessas do Senhor. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não te assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já ressuscitou. Que coisa maravilhosa! Coisa maravilhosa quando você vem ao culto, quando você entra na presença de Deus em oração, quando você vem adorar o Senhor, você tem a garantia que Jesus está vivo. E ainda que no decorrer da caminhada cristã nós sentimos medos. E aí o anjo do Senhor diz: não tenhas medo. Ele está vivo. Ele está no controle de todas as coisas. Aquele homem disse ali: olha, não se assustem. Veja o lugar onde ele foi posto. Agora vão e dê a este recado a Pedro e aos outros discípulos.
Ele vai adiante de vocês para Galiléia, diz o texto, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Jesus havia dito para elas, para os discípulos, mas no momento da dor, no momento do medo, muitas vezes nós perdemos, nós não ouvimos as promessas do Senhor, nós não lembramos das promessas do Senhor. Faça com que os seus medos hoje se transformem na presença de Jesus na sua vida, cuidando da sua vida, cuidando da sua casa. E toda vez que a nossa realidade concreta é confrontada pelo poder de Deus, nós perdemos o aparente controle e a segurança de que conhecemos a realidade. A nossa rota, ela passa a ser totalmente desconhecida. Ela vai além da nossa compreensão, além da nossa capacidade, por isso nós temos medo. Elas tiveram medo do que viram, elas tiveram medo do que ouviram, do que lhe foi dito, pois a princípio não falaram nada. O medo, meus amados, ele é fruto da loucura que é a quebra da realidade que nos propõe. Há razões que a própria razão desconhece. Por isso a fé é o antídoto desse tipo de medo, ao cremos no poder da grandiosidade de um Deus que vai muito além dos limites da nossa pequena realidade. É por isso que nós precisamos crer no agir de Deus. Por isso nós precisamos pedir coisas tremendas a Deus. Irmãos, Deus tem poder de curar. Amém? Deus tem o poder de curar o câncer. Deus tem o poder de curar a depressão. Deus tem o poder de restaurar vidas. Vou trazer em breve aqui uma pessoa muito querida, o Gabriel conheceu ontem, o Dirceu, testemunho de que camarada é tremendo. Você ouve o cinema, não é possível. Sim, é possível. Sabe por que não é possível? Porque nós não cremos, Ele quer fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Breve Ele estará aqui com a gente, dando testemunho tremendo, algo tremendo que Deus faz na vida de um homem quando crê no poder de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, a sua última oração, no momento final, lá antes da sua conversão, ele dizendo ontem, no momento final da sua vida, no momento que ele fez de tudo para acabar com a sua vida, ele chegou, saiu para fora de casa e olhou para o céu e clamou assim: Senhor Deus, Deus, eu sou tão ruim que nem a morte me quer. O ponto que ele chegou, os irmãos não têm noção que ele passou. E enquanto ele falou isso, olhando para os céus, ele ouviu uma igreja estava reunida, estava cantando: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje. Deixa Deus realizar um milagre na sua vida. Hoje, creia no poder de Deus, peça para Ele remover a pedra da incredulidade. Hoje, em nome de Jesus, peça ao Senhor para mover a pedra do medo e escancar o seu coração e creia no poder de Deus. Ele pode mudar a sua história, Ele é um Deus poderoso, Ele venceu a morte, Ele está vivo para a glória de Deus. Viva isso. Hoje o Senhor está dizendo a você: não tema, crê somente. Lembra lá quando Jairo foi buscar a Jesus, porque a sua filha estava à morte, e Jesus estava caminhando para ir à casa de Jairo, e no momento ali curou uma mulher com hemorragia há 12 anos, e aquele diálogo ali levou um tempo, e aí naquele momento ali vieram alguns funcionários da casa de Jairo e disse: olha, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. Quantas vezes você já ouviu que não adianta mais orar? Quantas vezes que você já ouviu, nos momentos de lutas, nos momentos das adversidades, ou até agora o momento que você está vivendo, as pessoas estão dizendo: não tem jeito, não tem mais jeito, não tem solução. Aí vem a voz de Jesus que está vivo, dizendo: não temas, crê somente.
Exatamente esse Jesus que está vivo tem falado ao meu, ao seu coração: não temas, crê somente. Peça ao Senhor para mover a pedra da incredulidade. Peça ao Senhor para remover a pedra do medo e experimente a grandiosidade de Deus na sua vida, na sua família. Amém? Mas há uma terceira pedra que nós precisamos pedir que o Senhor remova. É a pedra da nossa percepção distorcida pela nossa dor. Hoje na classe, a gente estava ali, excelente classe, lição excelente, professor excelente, não é? Professores excelentes, alunos compartilhando coisas boas. E muitas vezes, às vezes a dor que nós sentimos, muitas vezes nós só focamos nela e não focamos naquele que tem o poder de curar. Olha no texto, vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20. Versículo 13 a 16, diz assim, olha só, João capítulo 20, verso 13 a 16, quando Jesus aparece a Maria Madalena, então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Imagina a dor daquela mulher que havia andado com Jesus, uma caminhada, vendo Jesus realizando tremendos milagres, e agora ele não está no sepulcro. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni ou Rabuni, e quer dizer mestre. A percepção daquela mulher distorcida pela dor, ela não reconheceu quem era Jesus, ela não reconheceu o poder de Jesus. Mas algo muito interessante, que Maria Madalena só conseguiu ver o jardineiro, enquanto ele estava preocupado com o corpo de Jesus que havia desaparecido. E a Bíblia diz que chorava. A maldade humana de não somente matá-lo, mas terem violado o sepulcro. Ela começou então a indagar coisas na sua mente. E é interessante como somos capazes de enxergar a realidade não como de fato ela é, mas à luz dos nossos sentimentos, das emoções, das marcas da vida. É por isso que quando estudamos a psicologia, a Bíblia diz que aprendemos que a realidade que vemos é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. Quantas vezes eu vi isso, aprendi isso com o psicólogo, pastor ou amigo, há muitos anos atrás, ele sempre falando isso: Marcelo, isso não está acontecendo, é coisa da sua imaginação. E aí nós ficamos medo, nós ficamos trancados com aquilo, mas vai acontecer. Ele disse: não vai, olhe para além disso, olhe para um Deus que está vivo. A sua dor, o seu medo, você está preso nas suas emoções, nos seus sentimentos. Olhe além disso, há um Senhor além disso, há um Deus vivo além disso. Crê no poder de Deus. E foram semanas e semanas orando, clamando, e Deus revelando o seu poder. Talvez você tenha sentido a dor da opressão, a dor da depressão, a dor do medo, a dor da angústia, tem impedido de você ver que Jesus está próximo de você e quer realizar um milagre na sua vida. Ele é Deus, seja através de um remédio, seja através de medicamento, seja através de psicólogo, Ele é o Senhor. Ele pode, o Deus Todo-Poderoso, e Ele está vivo. Por isso, meus amados, muitas vezes a pedra que precisamos que seja removida é da interpretação que temos de Deus, das pessoas, da fé, da igreja de Jesus, pois estamos enxergando o jardineiro quando deveríamos ver o nosso Senhor. Eu creio que as pessoas que vieram aqui hoje pela manhã tomar um café não viram, espero que não tenham só visto somente o café, o pão, e estava bom, mas que tenham experimentado a presença de Jesus, desfrutar da companhia de Jesus. É interessante que há uma palavra hebraica
que Jesus ele usou um apelido ali da familiar, Mariam, significa Mariazinha, para remover esta pedra. Assim Jesus faz conosco, Ele marca a nossa vida com pequenas coisas pessoais. Ele conhece o seu jeito de falar, Ele conhece o seu jeito, e Ele vai revelar a você para que você possa entender, claro, que Ele está contigo. Ele não vai usar palavras difíceis, Ele não vai revelar a você palavras hebraicas, gregas, mas vai revelar a você uma linguagem que você entende. Eu estou contigo. Louvado seja Deus. Que coisa linda. Como é bom ser crente. Hoje Jesus quer se mostrar a você do jeito que Ele realmente é. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O Salvador, o Senhor, o que está vivo, o que se importa, o que está ao seu lado. Veja com os olhos da fé. Maria foi ao sepulcro e ela ouviu o jardineiro, ela viu o jardineiro. Ela ouviu o jardineiro. Só que não era o jardineiro, era o próprio Jesus, a qual se revelou a Maria ou Mariazinha, porque Jesus quer ter intimidade com a gente. Ele vai nos chamar pelo seu nome. Ele vai revelar a forma que você possa entender, porque Ele está vivo. Por isso, nesta manhã, removam a pedra da incredulidade. Peça para Jesus tirar. Jesus, eu quero crer mais no Teu poder, eu quero crer mais no Teu agir. Eu quero experimentar coisas grandes e firmes que não sei, mas o Senhor pode, tudo está no controle das Tuas mãos. Remova em nome de Jesus, remova a pedra da incredulidade. Peça ao Senhor para remover a pedra do medo, das coisas que temos visto, ouvido, coisas terríveis. Peça ao Senhor para remover a pedra do medo e permitir que você contemple a face do Deus Todo-Poderoso. Peça ao Senhor para remover a pedra da nossa percepção distorcida pela nossa dor e experimentar que Ele está contigo e Ele tem poder de mudar a história. Mas há algo também muito marcante no texto, que a Bíblia diz, o anjo diz, vá, avise a Pedro, aos meus discípulos, um encontro que eu havia marcado com eles. Nesta manhã, o Jesus vivo, todo-poderoso, marcou um encontro comigo e com você. E Ele quer revelar que Ele está vivo, que Ele tem o poder e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?